Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Um excelente início de semana para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui, neste momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós, como um momento que estamos reunidos, abrindo o nosso coração, abrindo o seio da nossa alma, para que uma gota de esperança do Evangelho seja derramada em nosso coração, como também para que uma gota do amor de Jesus caia sobre a nossa alma e nos reforme e nos transforme nesse amor tão belo do Cristo. Bom, meus amados irmãos em Jesus, então é com muito carinho, é com muito amor, é com muita alegria que estamos aqui iniciando a nossa segunda-feira com mais uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de iniciarmos aqui, darmos início à nossa reflexão, nós gostaríamos de convidar a todos para juntos tecermos uma prece do nosso coração, uma prece para a gente começar a nossa semana, como também para começarmos o nosso dia. Então, neste momento, com os olhos da alma abertos para Jesus, roguemos para que o Cristo nos proteja nessa semana que se inicia, que Cristo possa guiar os nossos olhos, guiar as nossas palavras, guiar também o nosso coração, pois sabemos que somos muito pequeninos ainda e precisamos da mão do nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, para nos guiar nos caminhos da vida. E que assim seja. Agora sim, meus irmãos, com um coração mais tranquilo, com um coração mais sereno, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, a qual é inspirada no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que é a passagem: todo aquele que se eleva será rebaixado. Lembremos que ontem nós também refletimos um ponto de vista justamente sobre este item do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos aqui compartilhando mais um ponto de vista, porque as passagens de Jesus, elas realmente são assim. A cada vez que nós vamos lendo, estudando e cada vez mais se aprofundando nelas, é um novo ponto de vista, é um novo olhar que conseguimos extrair. Realmente, as palavras e os exemplos de Jesus são verdadeiras fontes vivas de ensinamento para todos nós. Então vamos juntos ler aqui o trecho que nós reservamos desta passagem do Evangelho. É o momento que a mãe dos filhos de Zebedeu vai até Jesus para lhe fazer um pedido. E é dito da seguinte forma para nós: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, o adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe diz: que queres? E ela responde: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, responde a ela, dizendo: não sabeis o que pedes. Bom, meus amados irmãos, esta passagem do item 4, ela traz mais detalhes deste momento, mas nós recortamos apenas este trecho para ser o foco aqui da nossa reflexão de hoje. Uma mãe que vai junto aos teus filhos até Jesus e a mãe solicita para Jesus que ele arrume um lugar, um à direita e outro à esquerda, para que teus filhos estejam ao lado de Jesus no reino dele. E Cristo imediatamente responde a essa mãe: não sabeis o que pedes. E o ponto de reflexão que nós gostaríamos de ressaltar aqui hoje é justamente este comportamento da mãe.
Vamos olhar aqui como o comportamento de uma alma, comportamento que todos nós podemos ter ou já tivemos em algum determinado momento da nossa vida, que é o fato de nós querermos a reforma moral do próximo e nós começarmos a solicitar essa mudança pelo outro. Assim como a mãe, ela se aproxima de Jesus e solicita que os filhos estejam ao lado dele, da mesma forma a gente muitas vezes, olhando o nosso próximo, alguém que a gente ama muito, que a gente tem carinho, a gente toma essa iniciativa muitas vezes impulsiva de querer muitas vezes forçar o outro a seguir um determinado caminho, a seguir uma determinada jornada. Esta mãe, vejamos bem, esta mãe, ela não pergunta se os filhos dela querem seguir a Jesus. Ela não pergunta, porque não são eles que pedem. Não são eles que falam, Jesus, nós queremos te seguir. É uma terceira pessoa, aqui é a figura de uma mãe, mas é uma terceira pessoa solicitando algo por alguém. E algo muito importante, algo que transforma uma vida, ou seja, é uma pessoa solicitando uma transformação moral do próximo. E muitas vezes nós agimos também desta forma, meus amados irmãos. Muitas vezes a gente está numa jornada, a gente está seguindo ali um caminho que está fazendo bem, e às vezes nessa impulsividade, no calor do momento, a gente também quer trazer junto conosco aqueles que a gente ama. Só que por vezes a gente passa um pouquinho do limite do respeitar a decisão do outro e ficamos impacientes, como essa mãe, ela vai atrás de Jesus, e ficamos impacientes, quase que forçando o outro a seguir este caminho, quase que ali obrigando ele a tomar certas decisões, a fazer certas escolhas, e escolhas importantes de transformação íntima. Aqui a gente está falando de escolhas do espírito, não estamos falando de escolhas da vida material. Estamos falando de escolhas morais, escolhas de seguir um caminho do bem. Quantas vezes a gente já não fez isso de forma direta com aqueles que nos rodeiam? Na ansiedade, no calor do momento, a gente acaba, às vezes, impondo, muitas vezes, a nossa crença, impondo a nossa religião, impondo a nossa doutrina, sem respeitar a decisão do outro, ou sem sequer questionar o que o outro deseja, que caminho que ele quer seguir. Porque, por vezes, ele não vai desejar seguir o mesmo caminho que nós estamos. Quanto a isso, eu gostaria de destacar aqui um trechinho de Joana de Ângeles, uma frase dela que é uma frase assim muito importante para a gente, sobretudo nesse ponto de reflexão aqui hoje. Joana de Ângeles nos diz: ninguém pode ajudar aquele que se não se auxilia, porquanto as tarefas que dizem respeito, vejamos bem, à conquista do si mesmo são intransferíveis, não podendo ser realizadas por outrem. Olha o que Joana de Ângeles nos afirma. As tarefas que dizem respeito à transformação moral, que dizem respeito à nossa evolução, tem que partir da nossa boa vontade, tem que partir do nosso querer. Não adianta o outro impor, não adianta o outro decidir que caminho a gente vai tomar. Tem que ser uma decisão nossa. Porque, olha só, Joana de Ângeles nos diz, ninguém pode ajudar aquele que não se auxilia. Por vezes, tem alguém que a gente tem muito carinho, a gente tem muita simpatia e afeto, e por vezes essa pessoa ela está seguindo um caminho que nós sabemos que não é proveitoso. Compete sempre a nós, claro, mostrar o caminho do bem, mostrar um caminho que vai ser um caminho de evolução, mostrar um caminho pautado na bondade. Isso é dever nosso para com todos os nossos irmãos, mostrar sempre o caminho do bem. Contudo, não cabe a nós forçar a decisão se o nosso irmão vai querer seguir ou não este caminho.
Porque Joana nos diz, olha só, às vezes essa pessoa não vai querer seguir. Então ninguém pode auxiliar aquele que não quer se auxiliar. Não tem como a gente forçar. Não tem como a gente fazer a transformação moral no lugar dele. Não tem como a gente abrir, digamos assim, a alma dele e colocar a luz de Jesus lá dentro. Não há como. Isso tem que partir de cada um. E cada um tem seu tempo. Então, quando a gente observa aqui esta mãe que está ali praticamente rogando a Jesus que ele arrume um lugar ao lado dele para teus filhos, mas os filhos estão em silêncio. Não são eles que solicitam, não parte da vontade deles, mas parte da vontade de um terceiro. Então, hoje, meus amados irmãos, levemos essa sementinha de ensinamento no nosso coração. Como a gente gosta sempre de deixar bem claro aqui, é um dever, é um compromisso nosso como cristãos, como filhos de Deus, como espíritas, sempre sim compartilhar e mostrar o caminho do bem para os nossos irmãos. Contudo, a decisão de seguir esse caminho tem que ser de cada um, tem que ser do nosso próximo. Não há como a gente impor ou rogar que ele siga este caminho. Tem que ser uma decisão íntima de cada um de nós, porque a verdadeira transformação, ela parte da vontade e do fundo de cada coração. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta foi a nossa mensagem que está aqui dando início à nossa semana de reflexões. Espero que da melhor forma possível a gente possa ter compartilhado este novo ponto de vista, que é ter paciência com os nossos irmãos, com as decisões, muitas vezes. A gente mostra o caminho, mas não tem como a gente forçá-los a seguir, ter paciência, ter respeito e fazer o que compete a nós, que muitas vezes é também orar para que o coração dele seja iluminado, para que os olhos dele se abram para o caminho do bem. Orar, isso a gente pode fazer, a gente pode também mostrar as opções de um caminho do bem, mas jamais desrespeitá-lo, forçando a seguir algo que muitas vezes o coração dele não está disposto naquele momento a realizar aquela transformação e a seguir. Bom, meus amados irmãos, que a gente possa de coração aberto ter compreendido essa mensagem tão linda do Evangelho segundo o Espiritismo hoje para todos nós. Fiquemos em paz, desejamos a todos uma excelente segunda-feira e lembremos que essa é uma mensagem feita com muito amor do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos nós que estamos aqui como uma grande família. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.